Se você perde uma peça dessa para um rival, você fortalece o meio-campo que já tem Marlon, Andreas Pereira e Paulinho, vamos dizer assim. Aí entra o Matheus Pereira ali. Imagina, que o Paulinho deve voltar a jogar, né? Aí você tem Sim. Paulinho e Matheus Pereira, porque já tem Vitor Roque e Flaco Lopes ali mais à frente. Paulinho, Matheus Pereira, Andreas Pereira e Marlon, que veio do Botafogo. Olha que meio-campo. Você vai reforçar esse meio-campo com o Matheus Pereira? Então renova logo. O Matheus Pereira, contrato até o meio do ano. O Pedro Júnior falou também no Fala Fonte sobre a situação do Matheus Pereira. Matheus Pereira é uma peça-chave na manutenção do elenco, né? Foi um dos pedidos. A gente já vem conversando desde o final do ano passado, né? Com seus representantes, com o próprio Matheus, né? O Matheus é muito identificado com o Cruzeiro. O Matheus é um cruzeirense, né? Ele já disse isso algumas vezes. É uma pessoa que está muito feliz aqui no clube. E a gente está fazendo todos os esforços para o Matheus ficar aqui. As conversas estão avançando bem. O Matheus tem também um desejo de continuar no clube e isso para a gente é muito importante. E a gente espera aí nos próximos dias, até no próximo mês, a gente já tentar finalizar essa renovação de contrato. Um atleta muito identificado com o clube, né? Ele tem um carinho especial pelo Cruzeiro e o Cruzeiro tem um carinho especial por ele. Então, o conhecimento do Palmeiras ainda não chegou pra gente, mas a gente não tem esse limite, assim, para esticar a corda com o Matheus, porque as nossas conversas sempre foram muito, muito profissionais, muito diretas, muito, muito confortáveis entre Matheus Pereira e Cruzeiro. A gente fala com seus representantes, fala com o Matheus, como um jogador muito grande, um jogador que representa muito pro futebol brasileiro e pro futebol mundial. As negociações são difíceis, elas são complexas, assim, envolve muita coisa, mas a gente tá bem tranquilo, a gente não tem prazo, mas a gente quer resolver também o mais rápido possível para a gente já assinar essa renovação e ele seguir trabalhando, seguir aqui no Cruzeiro nos próximos anos. Esse assunto é importante, óbvio que o Gerson chegar agrega demais, mas antes de pensar em chegadas, tem que evitar partidas, né? O que temos. Matheus Pereira, para mim, assim, quando a gente pensa em meio campo, jogador de meio campo, seria o quê no futebol brasileiro? Ele e a Arrascaeta, os dois melhores, assim, tem o Arrascaeta que foi o melhor de 25 no geral. Temos da posição, da né? posição. Da função, né? Eu acho que é isso, né? E eu acho muito raro. Tem uma faca no pescoço aí. Se ele não fica no Cruzeiro, e se fica no Brasil, ele vai para um rival pesado. É só Flamengo ou Palmeiras que tem condição de tirá-lo do Cruzeiro. Por isso toda essa história envolvendo o Palmeiras. O Palmeiras. O Pedro Júnior falou que não tem Pereira prazo. No Palmeiras, meu. Então, o Pedro Júnior falou que não tem prazo. Mal ou menos, né? Porque essa história aí é justamente evitar que ele assine um pré-contrato. Pela condição de quando esse contrato termina. Então tem prazo, mas também não tem. Tem prazo, mas não tem um prazo tão apertado, mas tem uma pressão. E é o grande desafio do Cruzeiro, eu concordo com você. Tão importante quanto trazer Gerson é não perder Matheus Pereira, é não perder Caio Jorge, é não perder para rival direto, como Caio Jorge, por exemplo, iria para o Flamengo. Isso aí é uma perda dupla. Você está deixando de ter o jogador e está reforçando justamente aquele que quer o mesmo pedaço de queijo que você, já é o mais forte, né? Que já é o mais forte. É a turma que está... A turma com quem o Cruzeiro concorre é Flamengo, Palmeiras e o eventual aí que aparece todo ano, né? Então, é uma dupla função, é uma dupla responsabilidade. Perder o Matheus Pereira é ruim. Perder o Matheus Pereira para o Palmeiras, por exemplo, que é a bola da vez agora, ou poderia também ser o Flamengo tem plena condição financeira de também querer esse jogador, é duplamente ruim para o Cruzeiro. O Pedro Júnior sabe disso, né? É um momento bem de muita responsabilidade dessa administração cruzeirense. E aí, Zé? Não, eu acho, o ano passado nós estávamos falando muito sobre a possibilidade do Matheus Pereira frequentar a seleção brasileira, Sim. né? Justamente porque estava faltando esse cara que tinha esse lado um pouco mais técnico, que jogava, como gosta de dizer o Pascoal, né? Nas entrelinhas do jogo, nas entrelinhas de marcação, né? Das equipes adversárias, porque ele tem essa capacidade, né? Ele tem essa capacidade de fazer essa leitura de jogo e receber essa bola com uma facilidade. E ele trabalha em 3 toques no máximo, 2 toques.
né? Com 2 toques ele já consegue ver o jogo inteiro e consegue ou finalizar, ou fazer tabelas, ou criar assistências. É uma peça fundamental para a equipe do Cruzeiro. Mas assim, eu vou me basear muito naquilo que o dirigente acabou de falar, né? Nós estamos tendo conversas há um bom tempo, são conversas tranquilas. Lembrando que o ano passado, o Matheus Pereira, acho que foi o ano passado, quase saiu. Deu até um barulho ali. Ele chegou acho que até a fazer exames médicos, se eu não me engano também foi para um time não sei se foi o Zenit, mas foi um time também de fora ou da Premier League, alguma coisa assim. Ele é um jogador que tem uma característica difícil de ser encontrada, né? Então acho que o Cruzeiro tem que fazer de tudo para segurá-lo, porque ele provavelmente, se permanecer na equipe com o Gerson, com esse meio campo que é um meio campo forte, que joga, e provavelmente o Tite vai montar uma equipe diferente do que nós vimos no ano passado, né? com a sua maneira e sua forma de jogar. Se o Gerson vier, ele vai ter outros jogadores que irão dividir responsabilidades e irão preocupar também os adversários, né? Muitas vezes ele sofreu uma marcação um pouco mais forte porque todo mundo sabia que a bola iria passar pelos pés dele. Agora não, se você tiver um outro jogador, se tiver o Gerson, o adversário já vai ter que se preocupar com o Gerson e vai sobrar um pouco mais de espaço com o Matheus Pereira. Aquilo que acontece com o Flamengo, de você marca um, mas tem o outro com qualidade, eu vou marcar aquele lá, não, mas vou marcar o Arrascaeta, aí vem o Jorginho lá de trás, aí você marca, sabe? Esse tipo, curto. Não adianta. Então assim, se o Cruzeiro conseguir segurá-lo, vai ser importantíssimo. Eu acho que deve permanecer. O Pedrinho demonstrou com esse não ao Flamengo por conta do Caio Jorge, demonstrou uma força muito grande do propósito que ele tem, do propósito que ele tem, né? Então assim, eu acho que ele deve permanecer, mas a verdade no futebol não dura um segundo, né? Diria Pascoal. O problema é um segundo, né? O problema é que o Palmeiras já mandou aquele emoji do olhinho. Tá de olho. Estou de olho. Tem gente grande de olho nele. Então isso aumenta também a urgência e o poder de negociação, né? A pedida também aumenta. Né? Eu acredito que surpreendido o Cruzeiro não será. Até porque o jogador está em casa, o Cruzeiro não vai ser o último a saber nessa negociação. Então ele tem esse trunfo, né, Zé? De tomar uma atitude. Sim. Agora, vai ser pesada. A concorrência é pesada. O Cruzeiro sabe disso. Zinho, eu quero te ouvir também, Zinho. Matheus Pereira, ouvimos o Pedro Júnior. Assim, acho que é a grande prioridade. Assim, te digo que é mais importante manter o Matheus Pereira. Se tiver que escolher, você prefere a chegada do Gerson ou a manutenção do Matheus Pereira? Só pode escolher uma coisa. Eu escolho a manutenção do Matheus Pereira. Eu também. Já está lá. Já foi eleito o melhor meia também do campeonato, já demonstrou a sua capacidade, já está totalmente identificado com o torcedor, com o time. Se puder trazer o Gerson para agregar esse meio campo, Lucas Silva, Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira. A gente não está falando das competições que tem entre os grandes favoritos. Se você perde uma peça dessa para um rival, você fortalece o meio-campo que já tem Marlon, Andreas Pereira e Paulinho, vamos dizer assim. Aí entra o Matheus Pereira ali. Imagina, porque o Paulinho deve voltar a jogar, né? Aí você tem Paulinho e Matheus Pereira, porque já tem Vitor Roque e Flaco Lopes ali mais à frente. Paulinho, Matheus Pereira, Andreas Pereira e Marlon, que veio do Botafogo. Olha que meio-campo. Você vai reforçar esse meio-campo com o Matheus Pereira? Então renova logo. O torcedor cruzeirense ouvindo o Zinho falando, sai pra lá. Mas aí a gente já vai falar de outros assuntos. Mas eu gostei dessa proposta do Zinho. Se tivesse que escolher uma coisa, manutenção do Matheus Pereira ou chegada do Gerson, você fica com o quê? Manutenção do Matheus. Eu também, e aí? Mantém o que já tem. É isso. Seja feliz com quem está ao seu lado. Claro que o melhor seria... Né? Mas você está mandando escolher. Se é uma condição do Gerson chegar e o Matheus Pereira ir embora, porque com todo respeito à diferença que o Gerson faz e que é grande, o Matheus Pereira é um jogador de função rara no futebol. Sim. Não, e já tá lá, né? E já porque tá assim, na mão. Que o Gerson chegaria e daria certo, eu acho que não há muita dúvida, mas não é que ele chega no dia 1 e impacta no dia 1 tudo que tem para acontecer. Aquele sentimento de quando você tem que vender coisa. Esse né? é o grande ponto.
Você perde uma coisa para ter outra. O professor falou uma coisa fundamental. Desculpa, professor, você falou uma coisa. O Gerson é gigante, cracaço de bola. Só que a característica dele tem mais opções no mercado do que o cara com a característica do Matheus Pereira. É um diferencial muito grande. E o Matheus Pereira, não tenha dúvida, se não fica no Cruzeiro, ou reforça um dos dois rivais, nessa condição que o Zinho colocou aqui, que é de tirar o sono de qualquer torcedor, ou vai para fora do país. Sim. Turma, vamos fazer o seguinte, nós vamos a um rápido intervalo. Torcida do Verdão, Casemiro no Palmeiras. Que história é essa? Vamos entender o cenário por trás dessa especulação. O Palmeiras, de fato, consultou a situação de Casemiro semanas atrás. O contrato atualmente de Casemiro tem vínculo até dia 30/6/26, com opção de renovação por mais um ano, segundo aí o mercado da bola. A proposta, o Verdão sinalizou à staff do volante que, caso ele não permaneça na Europa, o Verdão oferece um contrato de 2 anos com opção de renovação por mais um, totalizando 3 anos de contrato. A prioridade do Palmeiras. No planejamento atual, Fabinho segue sendo o plano A, mas o interesse em Casemiro é real. Cenário: fontes indicam que o jogador não deve renovar seu vínculo atual, mesmo após a saída do técnico. Ou seja, meus amigos, o jogador aí não deve renovar o seu contrato com o Manchester United e o Palmeiras se torna um dos interessados para tentar trazer Casemiro de volta para o futebol brasileiro. Fontes próximas ao jogador garantem que o desejo de Casemiro é continuar atuando em alto rendimento pelos próximos anos. O volante se sente em plenas condições físicas e técnicas para performar no topo. Então, resumindo, o Palmeiras entrou em contato com os representantes, o staff aí do volante, e ofereceu aí uma proposta, O Palmeiras apresentou uma proposta aí para o staff do Casemiro. Então é uma negociação muito difícil, provavelmente deve ter uma concorrência muito grande, até de times europeus, O Casemiro ainda atua em alto nível e, cara, seria um baita reforço, apesar aí que, segundo, o TV Espírito de Porco, a prioridade do Verdão ainda é contratar o Fabinho, que é o plano A do Verdão. Mas e aí, torcedor do Palmeiras, já imaginou Casemiro vestindo o manto alviverde? Comenta aqui o que você acha disso tudo. Bom, é uma negociação muito difícil, mas o Palmeiras já chegou aí a consultar e até fazer aí uma proposta, caso ele não renove o seu vínculo aí com o Manchester United. Comenta o que você achou disso tudo, se inscreva, deixa o like. Notícias, rumores de mercado, tudo aqui no canal Verdão React, para você, torcedora do Palmeiras, ficar sempre bem informado das últimas notícias do Verdão. É o Verdão que segue agitando o mercado da bola, tem esse interesse aí pelo Savarino e vai pintando nomes aí que o Verdão pode contratar para a próxima temporada. Vou ficando por aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal e a qualquer momento eu tô de volta com muita notícia, informação, bastidores do Palmeiras, tudo do Verdão na mídia esportiva, para você, torcedor alviverde, ficar sempre bem informado. Forte abraço, tamo junto!